Eu me chamo Ketsuki Sukal, sou um ex-transexual da cidade de Helsinki na Finlândia. Tive que sair do meu país por não ter liberdade religiosa, desde o ventre da minha mãe. Ela queria que eu fosse uma menina, por eu nascer homem. Ela falou uma palavra de maldição não aceitando aquilo que Deus queria. Deus determinou que eu nascesse homem, mas por causa da rejeição da minha mãe, desde criança eu comecei a ter comportamento de menina. Quando completei 15 anos, comecei a tomar hormônios femininos. Os garotos da escola zombavam de mim. Sofri bullying e preconceito na escola. Os meus pais, que são pobres e moram na zona rural, perceberam que a minha afinação de voz e o formato do meu corpo foram ficando igual a de uma mulher. Os meus pais viram a possibilidade de ganhar dinheiro, me incentivaram à prostituição. Aos 16 anos, vários homens tiveram relações sexuais comigo. Uma parte do dinheiro dos programas eu dava para os meus pais. O resto do dinheiro eu ajuntava para realizar o meu sonho de mudança de sexo. Aos 20 anos de idade, já tinha dinheiro suficiente para fazer a cirurgia de remoção peniana. Passei por tratamento psicológico antes da cirurgia. Fui ao Hospital Camila para fazer a cirurgia. O médico disse: "Por que você quer mudar de sexo? Pode ser um homossexual sem precisar remover nada." Eu disse: "Eu quero mudar. Esse órgão genital não me pertence. Foi um erro de Deus ter dado um corpo de homem para mim. A natureza foi cruel comigo. A minha alma é feminina que está em um corpo errado. Eu quero casar e ter filhos. Quero ser mãe." O médico me disse: "A cirurgia de remoção não tem volta." Fui para a mesa de cirurgia e tomei anestesia. Horas depois, acordei sendo uma mulher feliz e realizado. Comecei a trabalhar em bares, ruas e casas noturnas de programa. Aonde tinha turismo sexual eu estava lá. Homens turistas de diversos países saíram comigo. Ganhei muito dinheiro, mas a maior parte desse dinheiro vai para as mãos dos donos de casas noturnas. Eles enriquecem com essas empresas ilegais pagando uma quantia de dinheiro para as autoridades deixarem eles em paz. As polícias são subornadas, e o governo corrupto arrecada muito dinheiro mesmo sabendo da ilegalidade. As boates da Tailândia têm uma fatura de 300 milhões de dólares por ano na venda dos corpos. Os donos lucram em cima dos transexuais. Quem trabalha nessas empresas não enriquecem, mas ficam bem de vida. Homens que mudam de sexo se chamam ladyboys. Os turistas faziam programas com mulheres e os ladyboys. Esse é o comércio podre da prostituição. Eu sustentava minha família com o dinheiro dos programas. A Tailândia é um país onde se concentra a maior população de transexuais do mundo. Para mudar de sexo, é o país que cobra mais barato em cirurgias. O país é pobre, onde a população de jovens não tem oportunidades de emprego. E a solução para sobreviver é se tornar um transexual. Qualquer estrangeiro que vier para a Tailândia não vai saber diferenciar um ladyboy de uma mulher de verdade. Os ladyboys ficam tomando hormônios femininos desde a adolescência para não nascer barbas e nem traços masculinos. Depois eles removem os testículos, e no lugar uma vagina é construída. Muitos garotos que fizeram a cirurgia se arrependeram. Amigos meus que viraram ladyboys tentaram suicídios. Eles não tinham convicção se queriam isso. Muitos amigos meus não tiveram escolhas e se transformaram em mulheres para não morrerem de fome. Ser transexual dará a eles um salário para os seus sustentos em um país onde são poucas as oportunidades de empregos. Alguns amigos meus se arrependeram da mudança de sexo. Foram ao médico para consertarem e voltar atrás. Os médicos disseram que era irreversível. Não tinha mais jeito. Por causa disso vários amigos meus se suicidaram. Eu não tinha me arrependido pela mudança. Um rapaz chamado Shanarong se apaixonou por mim pensando que eu era mulher. Nesse tempo, eu tinha uma segunda identidade com um nome feminino. Ele nunca desconfiou de nada. A minha cirurgia genital me deixou igual a uma mulher. Eu não engravidava por não ter útero. O meu sonho era ter óvulo com útero. Eu estava disposto a pagar muito dinheiro para os médicos colocarem um útero vivo de uma mulher em mim. Mas a ciência ainda não pode fazer isso. Eu não engravidava. E o rapaz que eu namorava começou a desconfiar de mim fazendo perguntas se eu era estéril ou uma transexual. Não tive escolha e revelei a minha identidade. Se fosse em qualquer país que soubesse sobre a minha identidade teria perdido o namorado. Mas aqui na Tailândia os homens estão acostumados a namorar com os transexuais por causa da semelhança que tem com uma mulher. O problema é que os transexuais não podem dar filhos. E a maioria dos homens que sonham ter filhos nunca ficaria morando com os transexuais. Esses homens só procuram os transexuais para aventura amorosa. Alguns homens que não têm emprego e não podem sustentar uma mulher com filhos, evitam casar para não procriarem. Eles escolhem os transexuais que não podem ter filhos e vão morar juntos.
Esses homens não têm responsabilidades de terem filhos e nem emprego. Se aproveitam dos transexuais que trabalham em bares, ruas e casas noturnas para sustentar esses homens. Eu morava com o meu namorado Sean Narong. Ele não queria que eu trabalhasse em casa noturna. Ele me sustentava e ficamos juntos durante 3 anos. Os meus sentimentos femininos afloravam dentro de mim. Eu sentia que havia nascido uma mulher. Algo maligno me convencia. O meu namorado queria ser pai. Eu não podia dar filhos. E por causa disso ele me humilhava e dizia que eu não era mulher. Me chamava de anormal e experiência científica. Fiquei muito magoado e voltei a fazer programas escondido. Eu mentia dizendo que tinha conseguido um emprego diferente. Muitas mulheres também mentiam que tinham conseguido um emprego. Escondiam que faziam programas. E pegavam doenças sexualmente transmissíveis e passavam para os seus maridos. O meu namorado me viu na rua fazendo programas. Eu voltei para casa e arrumei as minhas malas. Estava indo embora. A minha amiga que se chamava Sumali era uma transexual. Ela se envolveu com um homem. Ela era a ladyboy mais linda do bairro. A sua beleza superava até mesmo de muitas mulheres. Como um homem poderia se transformar em uma linda mulher? O seu namorado, com ciúmes dela com o seu amigo, assassinou a minha amiga. A minha vida começou a ficar difícil. Estava na depressão. Não queria saber mais de me relacionar com os homens por não ter a capacidade de gerar filhos. Vários homens que moravam juntos com os transexuais terminavam o relacionamento indo morar com mulheres de verdade, realizando os seus sonhos de terem filhos. Uma amiga transexual, para não perder o namorado, teve que aceitar que ele tivesse filhos com outra mulher. Comecei a pensar que deveria ter aceitado o meu corpo como era antes. Embora eu tivesse me transformado em mulher, o meu organismo era masculino. Confuso, comecei a me relacionar com uma mulher lésbica. Ela queria me dar um filho, mas eu não tinha o órgão reprodutor masculino. Ela terminou comigo. Eu fiquei com dores na alma. Comecei a namorar com um transexual igual a mim que também vivia frustrado e deprimido. O meu pai, percebendo o meu sofrimento, disse para eu viajar para a Europa. Nesse tempo, eu estava doente e dependente de remédios antidepressivos. Arrumei as malas e viajei para a Finlândia, um país diferente onde ninguém me conhecia. Todos ali pensavam que eu era uma mulher. Homens se interessaram por mim, mas o meu medo de me relacionar me fez recuar. Um homem se aproximou de mim e começou a falar de Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome na Tailândia. Todos do meu país são budistas. Esse homem me ofereceu a vida eterna que só Jesus poderia dar. Eu nunca senti tanto impacto quanto eu senti naquela mensagem. Ninguém budista com os seus ensinamentos sábios conseguiu me atrair. Esse homem me convenceu a me converter. Ele olhava para minha aparência feminina e sabia que eu era homem. O Espírito Santo revelava a minha vida e a condição espiritual a qual eu me encontrava. Ele disse que Jesus iria levantar um guerreiro para pregar a palavra. Esse guerreiro era eu. Esse homem era o único daquele país que sabia da minha verdadeira identidade. Tirei as roupas femininas e comecei a usar roupas masculinas. Passei a frequentar uma igreja perto do meu apartamento. Eu entendi que Deus nunca erra quando determina quem vai ser homem ou mulher. Deus criou o homem e a mulher. Não existe o terceiro sexo. Quando tentamos mudar a nossa natureza que Deus criou, tudo começa a dar errado. Aceita você como Deus o criou. Aceite a sua cor, os seus cabelos. Não alise os cabelos e nem pinte. Não mude a criação que Deus criou em você. O meu grande desafio era voltar para o meu país e enfrentar uma população budista. Os budistas são pacíficos, mas não aceitam ser contrariados pela verdade de Deus. O budismo é uma farsa, uma religião que não leva a lugar nenhum. Passei a tomar hormônios masculinos para mudar o meu corpo. Fiquei um tempo fora do meu país para aprender mais de Jesus, já que no meu país o evangelho não é divulgado. Os meus pais, com saudades, começaram a me ligar preocupados com a minha demora em regressar. Eu disse para eles que agora era um cristão, e que havia virado um homem. Comecei a preparar a mente dos meus pais sobre a minha mudança, para não causar choque neles. Meses depois, o meu corpo começou a mudar. Já estava parecendo com um homem. Voltei para o meu país e todos ficaram chocados com a mudança do meu corpo. As minhas amigas não aceitaram a mudança corporal e das roupas. Os meus pais já estavam preparados para aceitarem uma nova pessoa. Passei a falar de Jesus naquele país. Muitos se converteram da minha vila, inclusive a minha família. Quando comecei a falar que o budismo não salvava, as coisas começaram a piorar. Os budistas passaram a me perseguir por causa do evangelho. Homens que eu havia me relacionado quando ainda era um transexual zombaram de mim. O meu ex-namorado, me vendo como um homem, me chamou de louco. Cheguei a apanhar de um grupo de homens que não aceitava minha transformação masculina.
Eu fiquei todo machucado com a surra que levei, mas continuei firme. O que me fez chorar foi quando eu olhei para o meu corpo e vi a mutilação genital que eu fiz. Já estava liberto do espírito feminino. Agora eu queria casar e ter filhos, mas não podia. Fiquei com uma tristeza profunda e tomei vários comprimidos de depressão. Estava caminhando perto de minha casa quando as minhas vistas escureceram. Eu caí no chão batendo a cabeça na pedra. Estava ensanguentado e inconsciente. Quando olhei para a esquerda, estava de pé diante do meu corpo. Um ser de asas todo branco disse: "Não temas, não irás morrer." Eu ainda não tinha conhecimento do que era um anjo. Ele me levou até a entrada do inferno. Esse ser de asas disse: "Eu sei que não estás acostumado a ver anjos. O seu país adora Siddhartha Gautama. Eu sou Gabriel, o anjo de Deus." Aquele anjo percebeu meu espanto e me acalmou. Nós estávamos no portal do inferno que havia sido aberto para receber as almas. Milhões de pessoas morriam naquele momento e entravam por aquele portão. O que me assustou foi quando vi milhões de tailandeses descendo ao inferno. O anjo Gabriel explicou o motivo da descida de tantos tailandeses. A Tailândia é um país que adora o Buda. Cristãos quase não tem ali. O anjo me revelou que no meu país não tem colheita de almas, e que esse país precisa ser evangelizado urgentemente. Os missionários estrangeiros têm evangelizado esse país com muita timidez. A porcentagem de cristãos são pequenas por ser um país que começou a ser evangelizado agora. Tenho me preocupado com essa nação que está se perdendo. Eles morrem e descem direto para o inferno. O anjo me mostrou milhões de tailandeses nas profundezas infernais, vendo essas almas sofrendo no inferno sem ter a chance de conhecer a Jesus. Essa cena de tortura cortou meu coração. Eu estava lá de cima vendo as almas sendo jogadas para baixo. Eles caíam de uma grande altura de cabeça para baixo. Da onde eles caíam era tão alto que parecia não ter mais fim. Na porta do inferno eu presenciava tudo o que acontecia lá embaixo. Uma luz forte e brilhante se aproximou de mim. O anjo saiu da minha presença e eu coloquei as mãos nos olhos por causa do resplendor da luz. Minutos passaram e a luz esplendorosa foi diminuindo a sua radiação. Pude ver um homem com o corpo de luz se aproximando de mim. Ele me chamou pelo meu nome, não o feminino, mas o nome que fui registrado quando nasci, o nome da minha primeira identidade. Ele me chamou pelo nome que os meus pais me deram. Fiquei emocionado, chorei e caí de joelhos diante da sua presença. O Rei dos Reis estava diante dos meus olhos. Ele disse: "Eu sou Jesus, e hoje apago os seus pecados passados e presentes. Das suas transgressões não lembrarei mais. Levante-se." Jesus pegou pelas minhas mãos e me levantou. Jesus me levou ao inferno e me mostrou pessoas crentes, apenas por se considerarem pessoas que estavam na igreja por interesse em coisas temporárias, não eternas. O inferno estava cheio de crentes que carregavam o título de cristãos, mas nenhum desses que vi no inferno não eram cristãos de verdade. Esses crentes não viviam o evangelho. Homens que carregavam o título de pastor mas nunca foram. Jesus me tirou do inferno e me levou nos lares cristãos. Contemplei a grande destruição dos seus lares por causa da televisão. Também tive uma visão de muitas alianças quebradas. O Senhor me disse: "Essas alianças quebradas que viste, são o meu povo que se desviaram por causa dessa tecnologia satânica." Olhei para a televisão que estava dentro da residência de um pastor. Ele não dormia e já era de madrugada. Esse pastor assistia um filme de ação. Um espírito maligno entrou dentro dos seus olhos. A sua personalidade foi mudada, e o seu coração ficou duro igual de pedra. Aquele pastor começou a sentir ciúmes de sua esposa que trabalhava em uma empresa. Ele seguia sua esposa todos os dias. Um dia ele a viu conversando com um obreiro do seu ministério. Aquele pastor voltou para a sua casa com bastante ódio e ciúmes. A sua esposa, quando chegou em casa, foi recebida com 8 facadas. Ela faleceu e o pastor foi preso. Na visão, o Senhor me mostrou que esse pastor assistia a um seriado de traição e morte todos os dias sem perder um capítulo. Esse seriado influenciou a sua mente de que pode ter traição no casamento, e que a maior vingança é assassinar o traidor. Eu vi milhões de sombras escuras saindo das televisões que vi nos lares dos crentes. O Senhor disse: "Esses são os dardos malignos que saem da televisão para acertar a humanidade." Os demônios de dentro da televisão atacavam as pessoas que assistiam às programações. Eu vi a numeração 666 nesses dardos. Essa era a marca de Satanás que saía da televisão em forma de bolinhas 666 que acertavam a mente das pessoas. Suas mentes são marcadas com 666, e ficam impuras quando assistem à televisão. Os cristãos que assistiam tinham as suas mentes marcadas com o número da besta. O Senhor me disse que esses têm a mente de Satanás e não entrarão no céu.
e muitos crentes assistem, e já não têm mais a mente de Cristo, por causa da televisão. Muitos têm as suas mentes doentes, com depressão, menosprezando a si mesmo. Eu falei: Senhor, por que a televisão é tão maligna? O Senhor disse: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Os servos de Satanás também fazem o mesmo. Tudo o que eles ligam no inferno é ligado na terra. O Senhor me mostrou uma rede de fios grossos de televisão. Esses fios são espirituais, e estão ligados e conectados atrás da televisão. Esses fios espirituais têm uma parte que entram dentro da televisão, e a outra parte dos fios descem para dentro da terra. O Senhor disse: esses fios que descem para dentro da terra chegam até o inferno. Os fios espirituais ligam a televisão e o inferno. Por isso que a indução da televisão é infernal. A sua influência leva muitos para a perdição. Quantas almas se salvariam se não a assistissem? O Senhor Jesus me levou até a minha casa que tem televisão. Ele disse: meu servo, vou provar para ti a ligação da televisão com o inferno. Esse fio grosso que viste é o caminho que leva para o inferno, e a tela da televisão é o portal de acesso. Jesus segurou a minha mão, e juntos entramos dentro da televisão através da tela e descemos por dentro daquele fio grosso espiritual. Descemos em alta velocidade dentro do fio. A tela da televisão é a entrada, e o fio grosso foi o caminho que me levou ao inferno. Quero explicar à igreja que esse fio grosso é espiritual. Não podemos ver com os olhos carnais. Jesus me permitiu que eu visse vários fios parecendo cabos grossos. Aqueles fios parecendo cabos gigantes não são as únicas entradas que dão acessos ao inferno. Existem vários portais que levam ao inferno. Quando eu e Jesus chegamos ao inferno, fui no vale de cristãos que usavam a palavra de Deus não para edificar, e sim para matar a fé e arrancar os povos das igrejas sérias. Cristãos que discutem acerca do evangelho, não concordavam com nada. Um falava mal da igreja do outro. Os que atacam a santa doutrina também estão no inferno. Eles estão naquele lugar por causa da língua. Falavam coisas que não agradam a Deus. Os julgadores também estão no inferno. Jesus disse acerca dos crentes que escandalizam a sua obra dando mau testemunho. Ele disse: a balança serve para medir a quantidade de pesos. Quanto maior for o peso, mais o preço aumentará. Todo o mal que cada pessoa faz na terra será colocado na balança da justiça divina. Quanto maior for a pesagem do mal, mais o preço do castigo será alto. Em breve todo o mal será cobrado por mim. Com a mesma medida que mediste, com a mesma serão medidos. O Senhor Jesus me mostrou no inferno cristãos que não sabiam conviver com os demais. Eles não aceitavam as personalidades diferentes. Queriam que todos fossem iguais a eles. Esses irmãos não tinham harmonia com outros e viviam em pé de guerra. Por causa da desunião, eles estavam no inferno. Vi uma amiga minha transexual no inferno. Os demônios a atormentavam e a estupravam. Ela pedia ajuda para eu lhe tirar daquele lugar. Eu não podia fazer nada. O Senhor me mostrou um grupo de cristãos no inferno por serem ingratos. Esses irmãos eram assim. Quando seus ministérios estavam sendo ajudados por outros irmãos, eles não enxergavam o lado bom de cada irmão. Quando os irmãos deixaram de ajudar os seus ministérios, eles começaram a ver falhas e defeitos e passaram a criticar. Outros irmãos estão no inferno por se orgulharem de terem ajudado a obra de Deus. Eles se comparavam aos demais cristãos e diziam em seus corações: somos melhores do que eles. Nós fazemos e eles não fazem. Merecemos os maiores cargos. Povo de Deus, não se comparem com os outros irmãos. Não se sintam maiores por fazerem coisas a mais na obra. Não se sintam menores por não terem condições de fazer a mais. A obra de Deus é ajudada de acordo com a capacidade de cada um. Para Deus somos iguais. Afinal, iremos morar no mesmo lugar. Nada em mim faz com que eu seja melhor ou pior do que qualquer outro. Somos um só corpo de Cristo. O Senhor me mostrou um grande grupo de cristãos que assistiam televisão. Muitas crianças estão ali por assistirem televisão. Jesus me disse que o ambiente tecnológico destrói os valores cristãos. Eu procuro viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. As pessoas da igreja que me admiram dizem: quero ser igual a você. Eu digo: nunca queiras ser igual a mim. Sou falho. Seja mais santo e mais espiritual do que a mim. Jesus é o nosso espelho e o maior exemplo de imitação. Jesus me levou em um lugar no inferno, onde é arquitetado todo o plano maligno de destruição da terra. Ali eu vi projetos que serão inventados para a terra. Jesus mandou o demônio que estava ali puxar a gaveta de arquivos. Eu vi vários objetos parecendo obras de engenharia eletrônica. O demônio me mostrava e dizia que novas tecnologias serão inventadas na Terra para destruir a humanidade. Ele me mostrou o desenho da primeira televisão antiga.
As suas imagens eram em preto e branco. Depois me mostrou a evolução da televisão, como ficou mais moderna para atrair mais pessoas a tê-las. Jesus disse: aqueles que se aproximarem de mim, afastem-se do pecado, pois o pecado impede que o homem entregue a sua vida inteira para mim. O pecado é uma parede que separa o homem de mim, e quando ele morre com o seu pecado vem para esse lugar. Olhe meu servo para as pessoas que estão aqui. Eles clamam e pedem misericórdia. Esse é o lugar onde estão todas as pessoas que foram separadas de mim pelo pecado. Mesmo quando morrem, os seus pecados continuam vivos em suas almas, separando eles de mim. Eles morreram com os seus pecados e não podem mais serem redimidos. Os seus pecados sempre vão ser a parede que me separa deles eternamente nesse lugar. O Senhor Jesus me levou no Vale dos Transsexuais. Também vi algumas amigas minhas ali. Eu falo que são amigas, pelo fato deles negarem a sua natureza masculina, e transformarem o seu corpo no feminino. Os demônios atormentam os transexuais com lanças de fogo empurrando em suas partes íntimas. Os demônios zombavam dizendo: vocês vão sofrer por terem removido seus órgãos masculinos. Suas abominações estão parecendo com nós, tirando a imagem daquele que morreu por vocês. Eu vi cobras gigantes entrando em seus orifícios por praticarem sexo anal. Os transexuais gritavam de dores e se retorciam. O Senhor Jesus me mostrou milhões de demônios do divórcio que agem através da televisão e das redes sociais. O objetivo desses demônios são de quebrar os laços familiares e causar desordem nos lares. As igrejas estão sendo destruídas pelas tecnologias. O Senhor me mostrou pastores evangélicos assinando contratos com as emissoras para fazerem programas. Eu vi no contrato escrito: é proibido falar contra o cigarro, bebidas, nem contra a sensualidade, homossexualismo, transexualismo, lesbianismo e produtos de beleza feminina como batom e maquiagem. Na cláusula feita pelo dono da emissora, se violasse, o programa seria tirado do ar. Os canais de televisão vivem de audiência. E qualquer pregação contra o pecado faz a audiência cair. Ninguém vai querer assistir uma emissora que repreende o pecado. Também não pode falar contra as roupas curtas e as tintas de cabelo em uma emissora. O canal tem um contrato com as empresas de modas e de tintas de cabelo. As empresas da vaidade pagam caro para as emissoras deixarem eles apresentarem os seus comerciais ao público que os assistem. Qualquer pastor que fala contra a vaidade dentro da televisão, prejudica os comerciais das empresas. O marketing que as empresas de cigarros e bebidas fazem na emissora, geram grandes lucros para o canal. Qualquer pastor que pregar contra cigarros e bebidas perderão as suas programações. Jamais os donos das emissoras irão perder rios de dinheiro por causa de uma pregação. Qualquer homem de Deus que deseja pregar contra o pecado, não terá força em uma rede de televisão. Isso explica o quanto a televisão é maligna. A sua criação no inferno foi projetada para espalhar todo o pecado na face da terra. Eu disse: Senhor, o que os evangélicos vão fazer nessas emissoras se não podem pregar a verdade? Jesus me respondeu: nem se deita o vinho novo da minha palavra em odres velhos desse mundo. Mateus 9:17. Ele dizia: a minha palavra são as boas novas, e tudo que é novo não pode ser pregado em odres velhos. A televisão é o odre velho que não suportará o vinho novo da minha palavra. A televisão foi feita para conter o vinho velho desse mundo. O vinho novo da minha palavra tem que ser pregado nos odres novos, que é o altar da igreja. O que eu vi na cláusula do contrato da emissora foi falar de curas, bênçãos, milagres, riquezas, autoajuda, autoestima, prosperidade e fórmulas sentimentais. Essas doutrinas podem pegar, porque dão audiências para as emissoras. Tudo o que se pode falar na televisão não salva. Jesus disse: está vendo meu servo, porque a televisão é de Satanás. É proibido falar da minha verdade. Esses homens que tu viste pregar nas emissoras não são os meus servos. Não têm compromisso com a minha palavra. Assinam esses contratos malignos compactuando com o mal. Eles pensam no seu ventre, bem-estar e ganhar dinheiro. Tive outra visão com uma aliança rompida no meio. Jesus disse: Satanás tem quebrado o ligamento da igreja comigo, usando seus instrumentos de engano. Ele tem destruído o meu noivado com o meu povo, afastando a minha noiva de mim, rompendo a aliança espiritual que firmei com a igreja na cruz do Calvário. Os falsos mestres enganam as pessoas fazendo de cobaias de demônios. Pela falta de conhecimento da minha palavra, eles foram transformados em bonecos de ventrílocos desses falsos pastores. O Senhor me mostrou a desunião das igrejas e dos homens de Deus que saíram dessas igrejas para não congregarem em mais nenhuma. Esses que não congregam mais estão fora do corpo de Cristo.
e perderam a sua salvação por não serem mais membros. Eles cometeram suicídios em suas vidas espirituais, matando as suas comunhões com Jesus. Jesus disse que a igreja é um corpo espiritual desse mundo. Esse corpo está ligado ao céu através do sangue de Jesus. A igreja é um organismo vivo, e nós somos cada pedaço da composição desse corpo. Assim como nenhum órgão não sobrevive fora do corpo, a mesma coisa é o cristão que se desmembra do corpo de Jesus. A igreja é esse corpo, e o membro que sai morrerá espiritualmente. Cada membro está ligado com esse corpo vivo, a qual Jesus é a cabeça desse corpo. Não fiquem sem congregar. O Senhor mandou um alerta aos verdadeiros pastores. Ele disse: diga aos pastores para ensinarem os novos convertidos por causa do engano dos falsos profetas. O Senhor me mostrou demônios usando aquilo que as pessoas mais gostam para armarem ciladas do pecado. Eles estão projetando as suas armadilhas de morte usando iscas dos prazeres do mundo. O Senhor me mostrou a vitrine do mundo. Observei que tem milhões de coisas boas, pecaminosas e de ótima qualidade que causam destruição. São muitas coisas atrativas e prazerosas que o mundo tem para oferecer. Jesus disse: tudo isso são armadilhas para a morte. Existem 3 inimigos mortais do cristão que são a sua carne, os prazeres do mundo e Satanás. Satanás precisa da legalidade para poder agir. O que ele faz é induzir. Sem legalidade, Satanás não terá forças para destruir. O inimigo mais feroz que Satanás é o mundo com os seus prazeres, modernidade, prostituição e o dinheiro. O mundo tem derrubado mais crentes do que o próprio Satanás. O mundo seduz os meus servos para a morte, mas o pior inimigo mais mortal que o mundo é a própria carne. A carne não quer obedecer a minha palavra desejando o mundo. É uma luta da carne e o espírito. A carne quer fazer a vontade de Satanás, por isso ele usa o mundo e a carne para desviar os meus servos. Ele trabalha nos desejos, emoções e sentimentos pessoais, oferecendo todas as formas de prazeres do mundo. Tudo o que a carne deseja, Satanás usa em seu favor. O dinheiro tem sido o ouro de consumo de toda a carne, e o instrumento de corrupção do mundo e da minha palavra. O Senhor me mostrou milhões de almas sedentas e famintas correndo atrás da verdade. Todas eram enganadas pelas seitas. No meu país, é o budismo que tem enganado. Eu tenho levado o evangelho nesse país sem chamar atenção. Cristãos que têm liberdade de falar de Jesus em seu país, aproveitem. Não fiquem parados. Não usem o evangelho para enganar e arrecadar dinheiro. No meu país não há liberdade. Eu era transexual, e não sabia que existia um inferno de fogo. Se eu morresse nessa abominação, estaria hoje no inferno. Deus teve misericórdia por eu não conhecer o evangelho e me livrou desse lugar. Vocês que conhecem o evangelho e usam para enganar, pagarão um alto preço. Não serão tomados por inocentes. Jesus me disse sobre as novas estratégias de Satanás para ganhar almas. As seitas têm ganhado muitas almas para o inferno. Essas falsas religiões são como barreiras que impedem do evangelho ser pregado. Satanás usa de engano com as religiões para tirar do caminho de Jesus. Ele tem trabalhado nos 4 cantos do mundo. Muitos morrem e vão para o inferno por causa das falsas religiões. E o povo de Jesus não estão combatendo essas mentiras, denunciando essas obras. Jesus me mostrou grandes buracos profundos sendo abertos pelos demônios em cada caminho dos cristãos. Eles caminhavam despercebidos do perigo que estava na frente do caminho sem vigiarem. Todos esses caíam dentro dos buracos do abismo. Você que é um cristão, desmorone a parede do pecado que lhe separa de Deus. Se aproxime dele. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Eu vi milhões de demônios trabalhando para impedirem que as pessoas se afirmem nos caminhos de Deus. Meus irmãos, suas hierarquias nas igrejas não importam. Cargos não significam nada para Deus. O que assusta os demônios é viver uma vida obediente à sua palavra. Viva uma vida espiritual de comunhão com Deus. O pastor não é maior do que o diácono, e nem o presbítero é maior do que o menor da igreja. No mundo espiritual isso não tem importância. O maior é sempre o humilde que busca a Deus de todo o seu coração. O pequeno diante de Deus se torna grande, e o que se engrandece se torna pequeno para Deus. Deus não aceita cargos levantados do homem, irmãos ungidos pelos seus líderes. Ele aceita aqueles que ele unge e levanta para a sua obra. Os seus ungidos têm valores no mundo espiritual e incomodam os demônios, mesmo que não tenha cargo em sua igreja. Ore, Deus vai lhe informar e colocar de pé. Jesus me disse as últimas palavras assim: leve o meu evangelho para o seu país, livre eles do fogo do inferno. Quando eu acordei eu estava no hospital. Os médicos fizeram grandes esforços para eu voltar a viver, já que o meu coração tinha parado. Eu sei que foi Jesus quem me trouxe a vida. Se ele não quisesse, nenhum esforço médico teria sucesso. Hoje sou liberto.
e tenho nojo do meu passado. Aquela natureza depravada e doente não existe mais em mim. Tive que mudar o meu nome mais uma vez para o novo nome que Jesus me deu, Josué. Eu não tenho cargo de igreja, mas Jesus me pediu para fazer a obra. Moro atualmente na Finlândia, mas tenho levado o evangelho para o meu país. Tenho uma equipe que evangeliza e auxilia as pessoas. Nossas reuniões evangelísticas são nas casas, porque no meu país não há igrejas fundadas. Falar de Jesus nas ruas da Tailândia é um perigo. O governo e as autoridades não aceitam outra religião a não ser o budismo. Os meus pais se converteram a Jesus, e também algumas pessoas próximas da minha família. Eles têm ajudado na missão em meu país. Os cultos são nos lares e em lugares escondidos. Eu sempre me torturava por não ter o genital masculino. O sonho de casar e ter filhos foi saindo do meu coração. Qual a mulher que casaria com um homem com o genital feminino? Uma serva de Deus me pediu em casamento. Falei da minha situação masculina para ela, e que eu não poderia me casar. Ela respondeu que o sexo é momentâneo e passageiro, mas que o amor é eterno, e o casamento para Deus é indissolúvel. O casal tem que se amar até a morte, independentemente da deficiência. Ela disse que a sua mãe não se abalou quando seu pai sofreu um acidente de carro ficando paraplégico. A sua mãe continuou amando seu pai. Ela disse que aprendeu muito com a sua mãe que cuidava de seu pai. Ela sempre levava ele na cadeira de rodas para passear na cidade. A paralisia do seu pai nunca impediu o amor da sua mãe. Essa mulher maravilhosa é a minha esposa. Juntos adotamos uma criança. Eu finalizo o meu testemunho dizendo que a paz de Deus permaneça em suas vidas.